Boa tarde, meu nome é Jaime Matiola Júnior, sou advogado, professor de pós-graduação na área do Direito Previdenciário e presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Itajaí. Doutor Jaime, o senhor poderia explicar essa movimentação do governo federal que baixou um decreto de medida provisória para a mini-reforma que tem validade de no máximo 4 meses e já tem outra grande proposta sendo preparado? Como é que funciona isso no mundo jurídico? Não haverá depois questionamentos nos tribunais por parte de quem se aposentou nesse período entre fevereiro e maio deste ano? É possível que no mesmo ano existam 3 regimes previdenciários diferentes? Vamos lá, vamos estabelecer o que realmente trouxe a tal da medida provisória 871, né? Então, a medida provisória, ela veio a legislar sobre questões no sentido de restringir alguns direitos através de procedimentos. Então, mexeu-se alguma coisa na pensão por morte, na questão de um novo pente fino aí nos benefícios que já foram concedidos, algumas modificações estabelecendo alguns requisitos maiores aí para auxílio reclusão, como, por exemplo, contribuição de 24 meses a partir de então, né, dentre outras modificações. Então, trata-se de uma medida provisória, né, como o próprio nome já diz, nós vamos depender de um referendo do Congresso, que pode ou não referendar as questões ali acostadas. E, não obstante isso, a medida provisória vai, sem sombra de dúvida, ser bastante questionada no Poder Judiciário. Aliás, já o foi, inclusive, né? No dia de ontem, tivemos aí a notícia de uma liminar obtida pela Defensoria da União, no sentido de que o INSS não poderá, por exemplo, suspender qualquer benefício previdenciário sem encerrar todo o contraditório e ampla defesa nos processos administrativos, algo que a medida provisória contempla a possibilidade. Então, nós dependeremos aí desse bom senso do Congresso Nacional no sentido de referendar ou não. E podemos ter situações jurídicas bastante complexas, onde, né, um período de vigência até dia 17 de janeiro sem a medida provisória, o período da medida provisória tal qual foi proposta inicialmente, que poderá ser convalidada depois em lei ou não, né? E aí nós vamos depender de um decreto legislativo do Senado Federal para dizer como vai se operar os efeitos da medida nesse período específico, tá? Que causa, sim, né, uma grande insegurança jurídica nesse ano de 2019. Basicamente, o que essa mini-reforma mexeu no sistema previdenciário brasileiro, onde o trabalhador, o profissional liberal, o pequeno e o médio comerciante que contribuem para a Previdência perdem direitos ou em que situações terão mais dificuldades de se aposentar? Certo, vamos lá, vamos pontuar essa questão. Uma situação bastante pontual e que gerou muita polêmica, e eu acho que é uma das mais polêmicas da medida provisória, é a questão do menor. O quanto contra o menor nesse país não corre nem a prescrição e nem a decadência, ou seja, o menor não possui um tempo para que possa requerer os seus benefícios enquanto ostentar essa condição, até porque ele depende de um terceiro que o representa, que pode eventualmente quedar-se inerte por dado período, né? E a medida provisória estabelece, por exemplo, a decadência em relação ao menor, onde ele vai ter um prazo de 180 dias para buscar a pensão por morte, sob pena de ele não buscando a pensão por morte nesse prazo. A partir de então, ele só receber os atrasados da sua pensão por morte, não mais desde o óbito do falecido, como lhe era de direito, mas sim a partir do seu pedido. Então, se eventualmente, por má representação desse seu representante legal, só o faça daqui 5 ou 10 anos, né, todo esse período de atrasados vai ser perdido aí pelo menor. Além disso, uma outra modificação interessante é a questão da pensão por morte, né? Pensão por morte agora, para aquelas pessoas que detêm união estável, nós teremos um problema no sentido de que aquela pessoa que tem a união estável e não tem isso devidamente documentado vai ter dificuldades na hora da concessão, eis que a legislação quer exigir, a medida provisória, início de prova documental para tanto, né? E sendo que no direito civil e a própria Constituição Federal, em momento algum, exigem para a caracterização da união estável necessariamente a prova documental. Isso pode ser provado por testemunhas. Isso afeta especialmente aquelas pessoas com pouca instrução que, por vezes, né, passam, né, vivem em condição marital aí por 15, 20 anos e, por algum lapso da sua vida ou por não quererem mesmo, não acabaram não documentando essa situação. Mas isso não pode lhe impedir, né, de eventualmente exercer esse direito ao benefício de pensão por morte. Aí teremos mais uma situação de insegurança, porque teremos uniões estáveis reconhecidas pela Justiça apenas com prova testemunhal, que vão valer para fins hereditários, para fins securitários, mas não vão valer para fins previdenciários.
Não fecha. Isso não bate com o Código Civil brasileiro? Sim, de fato. Tanto o Código Civil, no tocante à questão da pensão, no tocante à prova da união estável, no tocante lá à questão do menor, temos ferimento ao Código Civil, ao Código de Processo, porque está legislando sobre matéria processual, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a legislação previdenciária aqui está se atravessando num campo que não é de sua competência e causando aí uma grande insegurança jurídica. Né? O foco da medida provisória, num primeiro momento, ao que disse o governo, é economia. Né? E ao que está se vendo, na verdade, vai criar mais um problema para o trabalhador, que vai ter dificuldade, o segurado, de acessar os benefícios no INSS, mais uma vez a agência ficando com as suas portas fechadas, em outras palavras, e a judicialização aumentando, né? Sem sombra de dúvida, porque a medida provisória veio de maneira trabalhada, corrida, né? O próprio nome já diz que provisória, portanto, é por uma situação de urgência e nada tinha de urgente nesse assunto. Doutor, o senhor tem se debruçado sobre as questões previdenciárias. Muito se diz que a Previdência é deficitária. Mas também há quem diga que isso não é fato. Até porque o governo, há poucas semanas, tirou 600 bilhões de algumas pastas, incluindo da Previdência, para passar para outras rubricas do orçamento. A Previdência no Brasil, ela é ou não deficitária? Sem sombra de dúvida, ela é superavitária. Tá? A questão é a seguinte, tá? Temos que separar cada uma das situações. Por exemplo, nós temos hoje no país o Regime Geral de Previdência Social, famigerado INSS, que abrange os trabalhadores da iniciativa privada e abrange, dentro do serviço público, os comissionados, os servidores contratados por prazo temporário e aqueles municípios que eventualmente não têm os chamados regimes próprios de previdência, que aqui na região, me recordo, seria só o município de Penha e de Luiz Alves, que não se enquadram nessa condição aqui na ANFRE, né? Então, esses municípios, esses segurados estão nesse regime. Esse regime tem uma base contributiva muito grande, onde você, empregado, contribui com 8%, 9% ou 11% de contribuição, o empregador começa a contribuir com 20% e pode chegar até 40,5% a depender do tipo de atividade que ele exerce. E ainda nós temos PIS, COFINS, CSLL, todos esses recursos indo para o Caixa da Previdência. Então, ou seja, a nossa base contributiva no regime geral ela é muito grande. Não obstante isso, nós temos a situação da DRU, a desvinculação de receitas da União. O governo, desde 94, desde o governo Fernando Henrique, quando, acho que, se não me engano, o ministro da Fazenda, o Ciro Gomes, passou a adotar a prática da DRU, que é a desvinculação de receitas, onde 30% dos recursos da Previdência são destinados para outras finalidades que não a própria Previdência. Além disso, temos a questão do custeio. Temos aí 450 bilhões de reais fora do Caixa da Previdência, apurados pela CPI do Senado, né, que apurou a real necessidade da reforma, que estão nas mãos dos grandes devedores. Então, são grandes empresas. Geralmente grandes empresas, né? E boa parte desses recursos passíveis de recuperação. Além disso, nós vamos ter peculiaridades lá do regime próprio dos servidores que tem que eventualmente ser observadas, porque aquele regime foi criado de uma outra maneira que não o regime geral, o qual criou direitos para aqueles servidores, que seus direitos podem e devem ser respeitados, mas o sistema não foi bem elaborado. Até mesmo, por exemplo, servidores estaduais, para se ter uma noção, aqui em Santa Catarina e no país inteiro, passaram a recolher contribuição previdenciária para fins de aposentadoria, não pensão por morte e outras finalidades já o recolhiam, a partir de 1998. Então, quer dizer, é um período muito curto para a sustentabilidade desse regime. Mas, se nós pensarmos no regime geral, o regime geral está muito tranquilo, porque o recurso é mais do que suficiente para que se possa pagar os benefícios. Agora, o que nos preocupa é que a reforma está vindo com grandes mãos para cima do regime geral, né? Onde já se vê pela base contributiva alargada que nós temos que não é o problema. Tá? Nós temos que discutir, sim, questões pontuais lá nos demais regimes e ainda assim assegurando e mantendo os direitos adquiridos daqueles que tenham os seus direitos da aposentadoria ou pensão por mérito próprio e pela segurança estabelecida pela própria legislação. Essa mini-reforma, ela propõe também uma revisão em algumas pensões, um pente fino maior no contribuinte, no pequeno contribuinte. Ela fala alguma coisa também da cobrança desses grandes empresários devedores? Tem algum instrumento de recolhimento desse dinheiro? Não, ela não fala dos grandes devedores, mas ela fala, por exemplo, né, em regra, ela não menciona explicitamente os grandes devedores, né, mas ela traz um instrumento, por exemplo, curioso, onde, por exemplo, se você estiver recebendo eventualmente um benefício fraudulento, tá,
ou pelo menos, né, assim, supostamente fraudulento, como quer fazer crer o INSS nos processos administrativos, você vai poder ter a sua casa penhorada, mesmo que seja a única casa. Tá? Mas isso não é inconstitucional? Olha, é manifestamente inconstitucional, isso fere, né, o Pacto de São José da Costa Rica, mas para fins previdenciários vai ser a única legislação que nós temos no país que vai prever a possibilidade de você perder a própria casa, né, em relação a qualquer débito previdenciário, assim, apurado no devido processo administrativo. Nesse sentido, não se tem um direcionamento da reforma para discutir o custeio, que é onde efetivamente está o problema. Agora, de contrapartida, tem a possibilidade, por exemplo, de você ter o seu benefício objeto de uma auditoria no INSS e, caso você não apresente uma defesa tão subsistente como o INSS assim o entenda, ou não a apresente no prazo legal, ter contra si uma presunção de veracidade e, consequentemente, o seu benefício ser suspenso preventivamente. Ou seja, você não vai ter nem o direito de aguardar o processo terminar, você já vai ter a possibilidade de ter o benefício suspenso preventivamente. O que nos faz crer que a MP tem o objetivo não de apurar, tá, através do pente fino, aqueles benefícios irregulares e que pode e deve ser feito. A MP tem o objetivo de caçar benefícios. Está muito claro, estampado no texto da medida provisória. Isso nos preocupa. Isso também não vai resultar em ações judiciais por conta de não ser esgotado o direito à defesa? Sem sombra de dúvida. Olha, se qualquer criminoso tem o direito, né, ao contraditório e ampla defesa, né, quiçá, né, o trabalhador, né, que por longos anos contribuiu lá e obteve seu benefício e que por vezes não tem irregularidade alguma no seu benefício, mas será uma apuração que, como qualquer outra, e nos preocupa que, não concluindo o contraditório e ampla defesa e o devido processo legal, como efetivamente a legislação determina, vai acabar aumentando a judicialização. O INSS hoje, segundo o levantamento já do CNJ, um levantamento antigo de 2011, que hoje deve ter números ainda maiores, já respondia naquela época por 23% dos processos judiciais do país. Ou seja, federais, não todo, porque o INSS também tem processos em várias estaduais, os benefícios acidentários, né? Então, ao todo, o INSS aí responde por 23% dos processos todos do país, como um todo, né? Juntando as 3 justiças aí. Então, é bastante coisa, gente, tá? É bastante coisa e, geralmente, ele figura como réu, né? Na grande maioria das situações, ele figura como réu. Uma das propostas da equipe do presidente Jair Bolsonaro é transformar parte da contribuição previdenciária em capitalização, ou seja, o dinheiro do contribuinte vai para o mercado financeiro para render juros. Isso não fere um princípio básico da Previdência Social brasileira, que é de ser solidária? E caso haja uma quebra no mercado financeiro, ou mesmo uma aplicação errada do dinheiro destas pessoas, que pode fazer com que elas percam parte da sua aposentadoria, quem é que vai bancar esse prejuízo? Olha só, muito bem colocada a sua pergunta. Hoje, de fato, nós vivemos em um regime solidário de previdência, onde se acontecer alguma coisa com você, eu banco o seu benefício, você banca o meu benefício e assim sucessivamente, né? Então, o sistema ele é autossustentável. A partir do momento que nós tivermos um regime de capitalização, é cada um por si e Deus por todos. Agora, o que me preocupa? Não está claro, o governo não vem esclarecendo como será esse possível regime de capitalização. E por que isso me preocupa? Se hoje, supostamente, não se tem recursos para pagar os benefícios com toda essa base de custeio que eu demonstrei para você aqui no regime geral, tá? Então só com a contribuição do trabalhador no regime de capitalização, será que vai ser suficiente? Será que nós vamos ter contribuição do empregador? Será que o PIS, a COFINS, a CSLL e outros tributos vão ser destinados ainda para o Caixa da Previdência? Acredito que não. Tá? Então, o que nos preocupa é que experiências já não foram boas, como é o caso do Chile. Tá? Foi desastroso. Hoje nós temos no Chile benefícios com valores muito aquém do regime geral aqui no Brasil, né? E há notícias até, há especulações de que pessoas, inclusive, cometendo suicídio em decorrência de chegar ao final da vida não ter uma condição digna que lhe permita comprar os seus medicamentos, alimentação, enfim, as despesas básicas do seu dia a dia. Mas, para o governo, a experiência do Chile seria a correta? A equipe econômica tem definido, e o Chile tem tem os seus méritos, como por exemplo na educação. Agora, a equipe econômica deveria também demonstrar à população, tá, não só o modelo,
mas demonstrar como vivem essas pessoas hoje aos seus 80 anos de idade, 70 anos de idade, porque, como disse o presidente Michel Temer, né, segundo o presidente Michel Temer, ao longo da nossa vida é possível que nós tenhamos aí uma expectativa de vida de 140 anos. Agora, o senhor imagina que vai ser suficiente qualquer regime de capitalização para custear, né, e acho que pouco provável que chegamos a 140 anos, mas que chegue a custear benesses por tantos períodos. Além de que nós temos que ver o seguinte, o regime de capitalização ele está muito direcionado à questão de poupança, mas nós temos infortúnios que acontecem, os acidentes, as doenças ocupacionais, cada dia mais comuns, cada dia mais recorrentes, que não se sabe se esse regime de capitalização vai ter sustentabilidade suficiente para bancar essas problemáticas do dia a dia laboral de qualquer trabalhador. Nesse momento em que está valendo a medida provisória com a mini-reforma e que até o meio do ano deve novamente mudar as regras previdenciárias, qual é a orientação que o senhor dá para os contribuintes da Previdência que estão prestes a se aposentar? É melhor aguardar a reforma total que está por vir ou é mais seguro entrar com o pedido agora para não ter ainda mais perdas? Certo. Vamos até isso é interessante esclarecer, porque vejo muita gente apavorada com essa situação. Então, assim, aquele segurado que hoje já tenha completado os requisitos para sua aposentadoria e que por um motivo ou outro não quis requerer, porque quer aguardar, né, o desenrolar das coisas, caso ele não faça o seu requerimento hoje, ele terá de ter respeitado o direito adquirido. Então, mesmo que ele não faça o pedido hoje, mas se ele já cumpriu os requisitos na data de hoje, por exemplo, o homem tem 35 anos de contribuição nesta data e a reforma ainda não está valendo, mesmo que ele venha a requerer o seu benefício após a reforma, esse direito terá de ser resguardado. Até porque, se não for, né, consequentemente, isso vai dar balizamento a medidas judiciais nesse sentido. Então, não vejo motivo também para pânico nesse sentido, né, como tem se observado por parte de alguns contribuintes, de alguns segurados. Tá? A partir disso, sim, né, a partir disso procurar o devido profissional para que possa orientar e fazer a devida avaliação do caso concreto, porque é muito difícil, né, a gente dizer superficialmente que, olha, segue essa ou aquela orientação, até porque cada caso tem que ser avaliado e com a devida cautela, porque todo trabalhador tem as suas peculiaridades, né? E para os advogados, qual é a sua orientação? Devem ingressar individualmente na justiça em favor dos seus clientes em relação às regras que consideram inconstitucionais ou que podem ferir qualquer outro regramento legal do Brasil, ou devem esperar que as OABs ou outras entidades de classe entrem com ações coletivas? Olha, acredito que as duas possíveis iniciativas são válidas. Cada colega no seu íntimo vai ter que avaliar, né, a melhor situação sempre na defesa dos direitos dos seus clientes. Né? E com certeza as instituições estão aí, estão firmes, estão observando essas situações todas para que possam intervir nesse sentido. Mas penso que a questão da medida provisória, espero eu, que ela não chegue sequer a ser convalidada pelo Congresso. Né? Já há movimentos, por exemplo, como o do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que apresentou uma emenda à MP por meio do parlamentar Rodrigo Coelho, se eu não me engano, de Joinville, né? Para que essas questões que foram levantadas pelos juristas no país quanto às inadequações da medida provisória possam ser corrigidas já na via legislativa. Né? Porque o objetivo não é tumultuar, não é judicializar, o objetivo é que se resolva e que a gente consiga trazer o grande objetivo da nação, que é paz social. Mas, né, se infelizmente isso não acontecer, né, as pessoas vão ter que buscar esse caminho do judiciário. Infelizmente é o que tanto as instituições quanto, né, os segurados, através de seus respectivos patronos, terão de demandar nesse sentido. Antes da eleição, o presidente Jair Bolsonaro afirmava que aumentar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos seria algo como falta de humanidade. Agora, no entanto, a proposta anunciada é justamente para a idade mínima de 65 anos. O contribuinte que votou em Bolsonaro e que se sentir lesado, ele pode ingressar na justiça alegando algo como estelionato eleitoral? Existe na justiça brasileira algum instrumento que faça o político eleito cumprir o que disse antes da eleição?
Olha, essa questão é polêmica. Infelizmente não há nenhum instrumento que obrigue, né, a cumprir a proposta tal qual apresentou-se lá na eleição. Mas também acho que a medida é desarrazoada, né, a idade tal qual estabelecida, mas nós temos que entender também que a questão da reforma é um processo político. Tá? E o governo, nesse sentido, está dando uma cartada bastante alta, diga-se de passagem, que essa cartada, com certeza, ao longo do jogo de baralho, ela vai ter que se assentar, né, à cultura daquele jogo. E acredito eu que não deva ser essa proposta inicial de quarta-feira a proposta final. Né? Tanto é verdade que o governo Temer, o que fez? Apresentou a PEC 287, né, e viu que não tinha clima para a reforma e, né, acabou valendo-se do subterfúgio da intervenção federal do Rio de Janeiro para não emendar a Constituição naquele período. Nada, porque não tinha clima para assim o fazer. E nesse inteirinho, né, aquele governo lançou a reforma trabalhista como um termômetro para a reforma da Previdência, e esse governo agora lançou a medida provisória 871 também como um termômetro da reforma da Previdência. Então, eu particularmente, em que pese não concordar com isso é uma posição pessoal, não da instituição, mas não concordar com essa idade mínima, pelo menos aos padrões que têm sido noticiados, eu não conheço a proposta a fundo, mas acredito que essa é uma cartada inicial e não creio que deva ser a proposta final do governo. Tá? Isso deve ser alvo de grandes debates e dentro os parlamentares, pesquisas indicam que boa parte até é favorável à reforma, mas boa parte não é favorável à idade mínima e, especialmente, acredito eu, uma idade mínima dessa monta, 65 anos, que terá de ser observada de acordo com cada categoria. Você disser que um advogado, dependendo da sua situação, consegue trabalhar até os 65 anos de idade, né, dentro de um certo conforto da sua profissão, tudo bem. Agora, você colocar nessa mesma situação o trabalhador exposto a atividade insalubre, periculosa, né, um professor naquela sua atividade rotineira, que é extremamente desgastante, né, o policial, enfim, várias categorias aqui, não quero fazer injustiça com nenhuma delas, que tem que ser observadas as suas peculiaridades e, dependendo da situação, não vão poder chegar a 65 anos de idade com qualidade e saúde suficiente para desfrutar dessa aposentadoria.